conversa hoje é o Pedro Tourinho, que é vereador em Campinas e médico, e também o Fernando Pigato, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Bom, a gente sempre começa aqui os programas falando dos último balanço, né, de dados apresentados pelo Ministério da Saúde, enfim, um conjunto de dados também apresentados pelas secretarias estaduais de saúde. Segundo esses números, o Brasil tem hoje 441.315 casos confirmados de coronavírus. Lembrando sempre que esse número é subnotificado, a gente já sabe disso tem um bom tempo, né? Estudos aí chegam a dizer que o número real seja 7 vezes maior ou 10 vezes maior. Enfim, a gente está, certamente, passamos já da casa de 1 milhão de casos de coronavírus. Ao mesmo tempo, o Brasil tem 26.788 pessoas que morreram em função de terem contraído o coronavírus. Uma tragédia que nem mesmo aqueles que diziam que seria apenas uma gripezinha contavam com um número desse tamanho, né? Então, é um momento realmente muito triste, muito complicado para o país. Bom, eu vou começar a conversa pedindo para que o Pedro e o Fernando se apresentem, dizendo qual o trabalho que desenvolvem nesse momento de pandemia, para que vocês que nos assistem possam compreender exatamente quem é que está falando para vocês e de qual o ponto de vista, de qual lugar eles estão falando. Então, começo com o Pedro Tourinho. Bom dia, Pedro, por favor. Bem, bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Quero primeiro agradecer o convite da TVPT, falar da minha alegria de estar aqui também com o Pigato, né? Eu fui conselheiro nacional de saúde também entre 2010 e 2012, então vivi muito ali naquela arena, isso foi muito rico e importante para mim. Eu sou médico sanitarista, né? Eu sou professor da PUC de Campinas de Saúde Pública, né? Então tenho atuado ainda na docência, na questão da produção de uma reflexão crítica a respeito do que a gente está vivendo, né? Eu também trabalho em emergência, então tenho vivenciado a linha de frente do que tem sido, né, a realidade da situação do Covid nos hospitais, né? Particularmente eu trabalho numa Santa Casa grande aqui da região de Campinas, e eu sou vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Campinas, então a gente também tem tido um olhar muito intenso para a formulação das políticas públicas do âmbito municipal e estadual aqui em São Paulo, né, tentando entender o que seriam os melhores caminhos para a gente conseguir enfrentar essa pandemia horrorosa e que certamente é muito, vamos dizer, agravada a situação dela pelas decisões dos agentes de governo, né? Então, é isso. Então, quero agradecer e reforçar a minha alegria de estar aqui com o Pigato, que a gente tem muita alegria de ter ele aqui na presidência do Conselho. Tá certo, obrigado, Pedro. Fernando, bom dia. Bom dia, Pedro. Os Pedros, né? Estamos aqui. Tem o João também nos ajudando aí. E tem o filhinho do Pedro, que ele não falou isso, mas ele é pai também. Não é nas horas vagas, é sempre, né, Pedro? Então, isso também é importante, que, além de tudo, a gente tem a vida da gente, que muitas vezes as pessoas não imaginam, a gente tem uma vida pública, tem as nossas atividades, né? Seja profissionais, seja da militância, né? Mas também é importante que a gente tenha aí o cuidado, né, no nosso lar, enfim, nossa família, e cuidar dos filhos sempre é algo bem legal. Meus dois já estão bem grandinhos, né? Então, tem um de 24 e outro de 18, mas já passei por essa fase aí, que é maravilhosa. Então, assim, desejar aí um bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando, mesmo num momento difícil, no momento de uma pandemia, mas sempre é bom a gente poder estar participando de alguma atividade, dialogando. Bom, eu estou aqui na função de representante do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é uma instituição que está na estrutura, né, do SUS, e isso faz com que a gente tenha uma composição, né, de 50% de usuários e usuárias. Eu, inclusive, represento esse segmento, eu represento a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAN, estou na direção da saúde da entidade, presido uma Federação Gaúcha de Associações de Moradores, né? Já presidi associações de moradores, fui secretário-geral da União de Vilas e Bairros da minha cidade,
Rosário do Sul, tinha a militância comunitária que fez com que eu estivesse hoje no Conselho Nacional de Saúde. E lá, logicamente, né, o conselho ele foi criado em 1937, então é o conselho mais antigo que temos no país, mas ele foi reinventado em 86, né, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, onde, inclusive, o tema era Democracia é Saúde. Abriu caminho para garantir na Constituição de 88 a própria, né, questão da saúde como direito de todos e todas e dever do Estado. E a própria Constituição do SUS, né, que agora acabou de completar 32 anos. No Conselho, né, nós temos, enfim, para além da representação governamental, no caso, no Conselho Nacional de Saúde, Governo Federal, né, secretarias estaduais e municipais de saúde, prestadores de serviço e também as representações, enfim, do segmento de usuários e usuárias, que é 50% do Conselho, e 25%, que é a representação de profissionais em saúde, e os outros 25% é gestão e prestadores de serviço. Então, nós temos atuado muito, né, neste contexto de pandemia. A nossa participação enquanto conselheiro e conselheira é colaborador eventual, né? Só que neste momento de pandemia, a nossa colaboração ela tem sido cotidiana, né? Pelos desafios que nós temos que enfrentar de salvar vida. Portanto, todos os dias nós estamos atuando, né, enquanto Conselho Nacional de Saúde e também, né, sempre orientando e dialogando com a rede de conselhos que existe no Brasil, né, estaduais, municipais, distritais e locais de saúde. Então, para resumir um pouco, né, do contexto de onde a gente fala nesse espaço aqui hoje, aceitando aí o convite, como estamos aceitando. Eu tenho um grave defeito, que alguns acham que é defeito, outros acham que é qualidade, que é não saber dizer não. Então, todos os convites que me fazem, eu aceito. Por isso estou aqui e estarei aonde me convidarem para estar, independente de quem convidar. Tá certo, muito obrigado, Pigato. Pedro Tourinho, você falou que está, quer dizer, atuando na linha de frente. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é essa rotina e como é que está sendo, o que você tem de informação sobre como está sendo agora, no momento em que o país está tendo mais de 1.000 mortes por dia, sobre quão intenso é o trabalho, quantas horas se fica ali, quer dizer, os médicos, os profissionais da saúde como um todo, né, enfermeiros, técnicos, auxiliares, médicos, estão assim num desgaste extremo já, né? Porque são o quê? 2, quase 3 meses de pandemia, né? Exatamente, Pedro. O que acontece, né? Os profissionais de saúde são uma categoria que está particularmente vulnerável a contrair o Covid, né? A gente já tem no Brasil, nesse momento, mais de 100 médicos que faleceram e mais de 100 enfermeiros que faleceram por Covid. Nós somos, lamentavelmente, campeões mundiais, né, nessas duas estatísticas sombrias, né? Evidentemente, isso agravado, né, por alguns aspectos que caracterizaram a nossa a reação a essa pandemia. O primeiro foi uma curva relativamente lenta de aprendizado das instituições, de modo geral, a respeito da gravidade dessa situação. Eu tenho como explicação principal para isso erros cometidos pelo Ministério da Saúde e pela Presidência da República, que não deram a devida importância para a pandemia quando do início desse problema no âmbito global e depois quando começou a chegar no Brasil. Isso significou que muitas instituições tiveram uma resposta lenta e não foram orientadas adequadamente para poderem proteger os seus trabalhadores. Evidentemente, nós temos outros problemas que também foram centrais nesse sentido, como, por exemplo, a falta de um parque industrial suficientemente adequado e preparado para garantir a nossa segurança estratégica aqui, né? Máscaras, capotes, máscaras faciais, né? Protetores, escudos faciais e luvas até. Tudo isso faltou álcool. Eu vi álcool 70 faltar em hospital, é inacreditável a gente imaginar que há hospitais no Brasil que estão fazendo
o enfrentamento ao Covid sem álcool em quantidade suficiente para sequer higienizar as mãos de forma adequada, né? E o que acontece de modo geral nos serviços é, né, que há geralmente uma reorganização dos serviços, como eu vivencio, por exemplo, no serviço onde eu trabalho, né, em que os fluxos dentro dos hospitais estão ficando separados para os pacientes que têm sintomas respiratórios dos pacientes que não têm, né? Os profissionais que atuam no atendimento a esses pacientes com sintomas respiratórios acabam tendo, feito eu falei, uma exposição muito alta, uma carga horária muito, muito elevada, né, e um contexto de muito sofrimento psíquico, de muita ansiedade, né, isso tem produzido realmente um prejuízo muito grande para a saúde mental dos trabalhadores em saúde, para além dos aspectos físicos muito, muito sofridos, muito duros, né, essa questão de altas cargas horárias, num contexto de proteção microbiológica, que não é o contexto que a gente está habituado, né? Então, as pessoas tendo que usar o tempo inteiro capote, máscara, proteção, não poder sequer tirar a máscara para beber uma água, né? Porque se você coloca a paramentação, para você se desparamentar, demora um bocado, é perigoso, é um momento que tem alto risco de contaminação, né? O momento da desparamentação é um momento de alto risco de contaminação. Então, tudo isso vem se somando para produzir um contexto de muito adoecimento, muito prejuízo, né? A gente tem avaliado, agora a epidemia já se alastrou pelo interior do estado de São Paulo, eu estou falando daqui de Campinas, né? No interior de São Paulo, a gente está vivendo agora o que foi vivido na capital e na região metropolitana umas 2 ou 3 semanas atrás, que é uma onda de adoecimentos de trabalhadores de saúde, infelizmente, né, vários trabalhadores evoluindo mal, com necessidade de internação, intubação, etc. Né, e isso é muito sofrido, muito violento, e a gente percebe, né, como é que muitas vezes realmente existe uma indiferença da parte, né, especialmente de agentes públicos e das figuras que estão nos espaços de secretarias e coordenações, ministério, etc., né, de realmente querer e defender que os trabalhadores se sujeitem ao trabalho, seja em que condições for, e isso é uma violência que não tem precedentes e vai ficar marcada na história do trabalho em saúde no Brasil também. Obrigado, Torinho. Pigato, eu queria saber de você, aí do ponto de vista do Conselho Nacional de Saúde, como é que vocês veem essa questão da falta de preparo, tanto de preparo no sentido de protocolos para lidar com, quer dizer, o número de casos, com a gravidade né, quanto essa doença pode ser transmissível, com a falta de equipamentos, de segurança, né, que é algo básico, e assim, esse é uma parte, e depois, a gente ainda vai ter que lidar com o depois que o Pedro Torinho falou, que é o peso do trauma psíquico que fica para todos esses profissionais de saúde que estão tendo que decidir quem é que fica com o respirador, enfim, né, quem é que tem que ser atendido ou não. O mais incrível de tudo isso, assim, decepcionante, a gente podia até falar, é que, em vez de ter uma preocupação central, né, agora, no momento, com a questão justamente de salvar vidas, né, existem outros debates que vêm atrapalhando, né, e às vezes parece que esses debates eles são feitos intencionalmente, né? Então, para além da crise sanitária, econômica e social, a gente ainda vive uma crise política no nosso país, né? E temos, inclusive, uma intervenção negacionista da autoridade máxima do país, que é o presidente da República, e que repercute em várias outras frentes, que dificulta o trabalho na ponta. Não é só a questão do isolamento social, tem outras questões envolvidas, né? Porque isso afeta ações de próprios governos, em alguns municípios, em alguns estados, atuações, inclusive, parlamentares, de autoridades, né? Seja ela da esfera que for, né? E que, em vez de ajudar a salvar vidas, gera mais morte. A gente tem se posicionado, o Conselho Nacional de Saúde, né? A gente, desde janeiro, quando a gente soube, né, que chegaria em nosso país a epidemia, na época era epidemia, né? A gente reuniu com a direção da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde no Brasil, reunimos com a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, que agora, inclusive, fez 20 anos, né? E reunimos, inclusive, com o Ministério da Saúde, a própria Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde. A nossa reunião do início de fevereiro, né, que foi a última que nós temos
aí, de lá para cá, só temos tido algumas atividades virtuais que são de comitê que nós criamos, de acompanhamento à Covid, a mesa diretora, as nossas comissões, mas o pleno, né, do Conselho a gente não teve mais condições de reunir. E nós, na reunião de fevereiro, levamos, então, o secretário, ex-secretário agora, o Anderson, né, secretário nacional de Vigilância em Saúde, levamos a Fiocruz e levamos a OPAS. Fizemos um grande debate sobre os desafios que nós teríamos pela frente. E de lá, nós tiramos vários documentos. A partir de lá, viemos fazendo várias sinalizações, seja para as autoridades a nível nacional, quanto, inclusive, para os estados e municípios, assim como para os próprios conselhos, né, de saúde. Nós falamos muito, né, da questão dos leitos, da questão da renda básica emergencial, da questão da gente poder ter condições, por exemplo, da atenção básica de saúde, né? Nossa preocupação, né, com as pessoas precisarem fazer o isolamento e, portanto, elas terem condições de ficar em casa, né? Nós fizemos, inclusive, alguns debates, né, sobre, por exemplo, a preparação, né, das condições dos governos, das secretarias de saúde, seja dos estados, seja dos municípios, de poderem dar atenção e, para isso, o governo federal repassar recursos. Até agora, o Ministério da Saúde, recursos anunciados, liberados, divulgados, até agora, somente 23% do recurso anunciado pelo Ministério da Saúde chegou nos municípios e nos estados. É lógico também que a gente se preocupa com a aplicação desses recursos, né? Nosso papel, enquanto conselho, é o papel fiscalizador, de ter transparência, inclusive, na execução, para que não haja desvios, como também a gente está vendo, infelizmente, né? Mas uma coisa não justifica a outra. O governo federal tem que liberar recursos, já tinha que ter liberado. E a sociedade civil, o controle social, os órgãos fiscalizadores, outros, para além dos conselhos, precisam seguir acompanhando a execução da aplicação desses recursos. O que não dá é, por um motivo, né, as pessoas não serem salvas. Então, nós, inclusive, vemos aí debates, vamos dizer assim, atravessados, como a tentativa de impor do governo federal, do presidente da República, um medicamento que ainda não tem comprovação científica, seja lá por quais motivos que estão levando ele a fazer essa cruzada, quase que uma cruzada, né, de vida para ele, né, de um medicamento que, por exemplo, nós temos vários estudos em andamento, inclusive na própria Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que é a CONEP, que é uma das comissões do Conselho, vários estudos sobre a cloroquina e hidroxicloroquina, inclusive, que foi suspenso, né, que, inclusive, tinha sido citado pelo presidente como um exemplo de estudo, foi suspenso por não estar seguindo, né, a forma correta de fazer o estudo da pesquisa, né? Então, quer dizer que nós precisamos continuar alertas, precisamos fazer com que a atuação na ponta ela se dê também de forma a proteger os trabalhadores e as trabalhadoras, não só da saúde, como todas as áreas essenciais, e as pessoas que estão indo, enfim, ter que trabalhar, ter que fazer, né, do seu dia a dia algo que são dos serviços essenciais e que precisam ter proteção, né? Aí a questão da testagem, né? Nós estamos vivendo um momento desde o início, né? E nós alertávamos para isso também, que precisávamos ter testagem de qualidade e massivamente para a população, porque hoje nós temos pesquisas que mostram a subnotificação. Então, nós estamos chegando aí a quase 500 mil de pessoas infectadas, oficialmente. Extraoficialmente, as pesquisas, no mínimo, que mostram é 7 vezes o número de infectados. Tem pesquisas que mostram que, inclusive, pode chegar, em alguns lugares,
a mais de 20 vezes o número de infectados. Então, quer dizer, nós estamos num problema seríssimo e por esse motivo, inclusive, e por outros, que nós temos buscado, o Conselho Nacional de Saúde, a ampliar na sociedade forças para enfrentar este inimigo invisível, poderoso, mas que não é imbatível. Por isso, inclusive, nós lançamos, acabei de sair agora há pouco, do lançamento da Frente pela Vida, e que unificou aí várias iniciativas que vinham sendo tomadas pelas entidades científicas de pesquisa, de educação, né, de outras áreas, né, e que lançaram outras iniciativas que lançaram, por exemplo, o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Então está lá CNBB, SBPC, ABI, né, e, enfim, outras, OAB, né, outras instituições. E nós, do Conselho Nacional de Saúde, nos somamos e estamos organizando, né, a Marcha pela Vida, no dia 9 de junho, uma marcha virtual a Brasília. Nós queremos colocar 10 milhões de pessoas em Brasília, virtualmente, né, e daqui até lá vamos construir também, né, alternativas que, como eu digo, estão se somando a várias que já estão sendo feitas pelo país afora, né, algumas delas que estão tendo eco a nível dos municípios, a nível das comunidades, das favelas, e que, se não fossem essas iniciativas, essas ações, infelizmente, com certeza, nós teríamos muito mais óbitos e muito mais pessoas infectadas, e o Sistema Único de Saúde, que tem sofrido tanto, né, que sempre sofreu, mas que nos últimos anos, né, que era um sistema que era subfinanciado, passou a ser desfinanciado, né, como, por exemplo, com a emenda constitucional 95, que é uma outra luta nossa para revogar, né, está no Supremo Tribunal Federal, e esperamos que seja revogado. Obrigado. Eu vou pedir só se você puder silenciar ou fechar a aba do aplicativo de mensagem aí, do WhatsApp, porque o barulho fica entrando aqui na nossa transmissão, se for possível. O nosso tema aqui é saúde, mas eu vou apelar um pouquinho para a questão da política, Pedro, porque, como o Pigato falou, quer dizer, tem uma pouquíssima verba foi repassada para os municípios e para os estados até agora. As discussões sobre a gravidade dessa pandemia já estão sendo feitas desde fevereiro no nível nacional, como o Pigato falou também, e o governo federal mostra má vontade, mostra não querer colaborar. E eu acho que assim o principal ele mostra que ele não se importa com a vida de quem quer que seja da população que está adoecendo, ou seja dos trabalhadores da área da saúde que também não tem sequer equipamento para se proteger quando atendem as pessoas. Só por fim, ele falou também da questão da cloroquina. Me parece, aqui uma opinião bem pessoal, que o discurso da cloroquina tem a ver com simplesmente querer vender aí um terreno no céu para que as pessoas se sintam seguras de voltar a trabalhar, né? E aí eu queria que você comentasse para a gente um pouco de o que é essa política que não se importa de maneira nenhuma com a vida das pessoas, com os direitos das pessoas. Quer dizer, o que é essa linha idosa, né, de cruel da política que o Bolsonaro, e que a gente sabe que não é só o Bolsonaro, isso acontece em esferas estaduais e municipais também, tem gente que usa desse discurso, tem gente que usa da mentira para ganhar adeptos. Bem, Pedro, acho que essa pergunta ela é central para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil já é visto internacionalmente como a pior gestão do mundo na crise do coronavírus. A gente não precisa ter meias palavras para fazer isso, não tem nenhum país do mundo que está fazendo tudo tão errado, de forma, quer dizer, tão errado do ponto de vista da proteção da vida das pessoas, mas também tão errado do ponto de vista da proteção econômica, viu? Quanto o Brasil. O Brasil está errando grotescamente em todos os âmbitos, né? E a responsabilidade disso realmente, a gente não precisa ter meias palavras, não é porque a gente está aqui na TVPT, é do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele já fez campanha, ele construiu a trajetória política dele,
reforçando, né, uma certa concepção de desprezo pela vida e uma certa, inclusive, celebração do assassinato de setores da sociedade, né, da tortura, da perversidade, né, do sadismo como modo de organização social. O Jair Bolsonaro é um sádico perverso, eu o compreendo, inclusive, como um psicopata, uma pessoa que celebra, feito eu disse, né, o assassinato, e é esse que é o nome de quem celebra o assassinato, e ele está colocando esse plano em prática. Né? Como é que ele coloca esse plano em prática? A primeira coisa, né, é quando ele vai em cadeia nacional trabalhar e dizer o que é o oposto do que todas as autoridades sanitárias mundiais diziam, de que se tratava de um vírus com uma letalidade bem mais alta do que outros vírus que se disseminam e que manifestam sintomas gripais como esse que a gente está enfrentando agora, né? O coronavírus, ele fala que era só uma gripezinha, coisa que a gente já sabe que não é só uma gripezinha, né? É uma baita de uma doença complexa. Agora, para vocês terem uma ideia, né, saiu um alerta mundial, né? A gente estava tranquilo, eu tenho 3 filhos com menos de 3 anos, os 3 têm menos de 3 anos, estava relativamente tranquilo, porque falava, bem, pelo menos os meus filhos estão poupados de seja lá o que for, né, que vem acontecer. Saiu agora um informe da Organização Mundial de Saúde que fala de uma doença inflamatória multissistêmica que acomete crianças que pegam o coronavírus, que provocam uma gama ampla de manifestações inflamatórias em múltiplos órgãos e sistemas com comprometimento cardíaco, neurológico, etc. Quer dizer, que pesadelo! E esse cara teve essa capacidade nefasta de chamar de gripezinha. Né? Depois a gente vê realmente a adoção desse discurso pró-cloroquina, que é um discurso charlatão, que foi sustentada por profissionais, alguns médicos que sustentaram publicamente usando os seus registros médicos para defender isso como se tivesse evidência científica, demonstrando mais uma vez, né, charlatanismo também, porque não havia evidência científica consistente para poder defender publicamente. O uso em pesquisa da cloroquina é tão legítimo quanto o uso de qualquer outro medicamento, mas defender publicamente que ela era uma solução é um erro clássico, né, de uma incompreensão do que é evidência científica, ou mesmo de má fé, né, e na minha opinião, no caso do Bolsonaro, que absolutamente não tem nenhuma capacidade de leitura do que é ciência, se tratava de má fé. Ele estava tentando oferecer para as pessoas uma perspectiva de cura, de segurança, para que as pessoas se expusessem, né, ao risco de contrair o vírus. Por quê? Porque, efetivamente, desde o primeiro momento, o que o Jair Bolsonaro e a sua equipe defenderam e compreenderam é de que a sociedade brasileira ia ter que arcar com o ônus de vivenciar uma ampla disseminação desse vírus. Ele trabalhou desde o começo com essa ideia da imunização de rebanho, né, de que a gente ia ter mesmo um percentual muito alto da população contaminado e de que as ações que poderiam impedir que isso acontecesse eram ações que não estavam no campo do interesse do Jair Bolsonaro. E, na minha opinião, isso é um exemplo claro daquilo que tem sido nomeado necropolítica, né? Que é essa formulação política que defende que setores da sociedade necessariamente têm que pagar com morte e sofrimento para que outros setores possam desfrutar de modos de vida que os interessam. Né? É um setor que entende que é um jeito de pensar a política que entende que setores da sociedade são descartáveis ou indesejados. Né? Então, o Bolsonaro ele é o protótipo maior. O Donald Trump também trabalha nessa lógica, né? Ele não é o único, o Bolsonaro não é o único, mas o Bolsonaro é o exemplo mais evidente, mais explícito do que significa, né, um necropolítico operando numa esfera de governo. Né? Ele está agora, especialmente agora que as periferias estão contaminadas, né, que os setores médios, de modo geral, compreenderam a gravidade desse problema, produziram e construíram meios para se isolar. Houve uma queda da taxa de ocupação dos leitos de internação hospitalar nos hospitais privados, nas UTIs privadas. Né? Então, agora, que essa condição, que os setores que, via de regra, desfrutam de um status de cidadania mais privilegiado, que são os setores, né, que são, vamos dizer, compreendidos por esse campo dos necropolíticos como um setor cuja vida merece ser preservada, em tese está preservado, e a doença chegou no povão, chegou na população, chegou nas favelas, chegou nas periferias, chegou para pegar os negros, os pobres desse país, agora liberou geral, entendeu? Então essa é a minha sensação, de que agora, né, que essa doença assumiu, mais uma vez, a capacidade de reproduzir, né, o que é o histórico apartheid brasileiro, né, social, racial, vão deixar correr solto. Na minha opinião, a decisão do João Dória de anteontem dialoga também com essa mesma ideia. Eu estava estranhando muito ver uma figura que fez campanha para governador falando que a polícia ia atirar para matar,
se preocupando com a vida das pessoas. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Me dava um mal-estar concordar com o João Dória. Infelizmente, né, eu não estava errado. Ele realmente, infelizmente, né, ele não estava errado. É uma tragédia, né, que a gente tenha mais uma figura que agora também, né, tenha cedido a certas pressões e tenha abandonado uma medida adequada, que era de promover consistentemente o isolamento social. O João Dória, ao agora promover ações de abertura, ele infelizmente condena a população de São Paulo a uma mortalidade muito mais alta do que a que seria necessário. O correto, dadas as condições epidemiológicas desse momento que nós estamos vivendo, o correto, o adequado era o lockdown. Quero dizer, o Estado de São Paulo, pelo menos as grandes regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, deveriam, neste momento, aderir ao lockdown, ao isolamento máximo, né, que é a gente realmente interromper a curva crescente, ascendente de disseminação do vírus. Nós estamos com mais de 95% de taxa de ocupação de UTI do setor público, na região metropolitana de Campinas, de São Paulo, né? Nós estamos vivenciando nessas grandes regiões metropolitanas já uma escassez de leitos importante para internação em terapia intensiva, o que significa que gente está morrendo desnecessariamente. Do ponto de vista de morte por milhão de habitantes, hoje, né, dos grandes países do mundo, né, quando a gente normaliza por milhão de habitantes, o Brasil, infelizmente, já é o campeão. Não sei se as pessoas já sabem disso. O Brasil é o campeão de mortes por milhão de habitantes quando você compara com a Índia, quando você compara com os Estados Unidos, quando você compara com a Rússia, né, que são países com grandes populações, com a Indonésia. Nós já somos o número 1. Tá? Teve alguns dias dessa semana, inclusive, que nós fomos o maior país do mundo em termos de mortes diárias. Em 24 horas, nós fomos campeões de óbitos diários já do planeta. Então, qualquer percepção de que haja hoje uma atenuação da gravidade do coronavírus, que o quadro está se resolvendo, é errado. A curva é ascendente de número de casos, o número de mortes é ascendente, né? E, nesse sentido, nenhum país do planeta que levou de forma séria a questão do coronavírus e a preservação da vida, e é por isso que a sua pergunta é muito boa, Pedro, né? Porque o cerne da questão é justamente entender que as vidas dos brasileiros e brasileiras têm pesos diferentes, que a vida de um certo cidadão tem um peso maior do que a vida de um outro cidadão, né? Qualquer país que tenha tido esse compromisso em pelo menos entender que as vidas têm valores similares, só começou a promover ações de relaxamento do lockdown, das quarentenas, quando a curva tinha uma queda sustentada do número de novos casos, de mortes, com uma taxa progressivamente menor de ocupação dos leitos hospitalares. Fazer isso que o João Dória está fazendo aqui agora, e que o Jair Bolsonaro defende desde o começo, que é relaxar a quarentena ou não fazer quarentena, que é o que o Bolsonaro propôs desde já, e o Bolsonaro, inclusive, acentuou a necessidade, né, de relaxamento das ações de quarentena ao não promover ações de proteção econômica e social, né, minimamente razoáveis, é uma ação de genocídio, de assassinato em massa da nossa população. É um horror. Nós vamos ter milhares, provavelmente dezenas de milhares de vidas perdidas desnecessariamente. A gente sabe que o coronavírus ia tirar a vida de brasileiros, isso é sabido. Independentemente do que a gente fizesse, nós íamos ter muitas mortes, porque esse vírus é um vírus muito violento, mas a quantidade dessas mortes e a maneira como elas acontecem estava absolutamente dentro do nosso controle garantir e organizar essa curva, e nós fizemos as piores escolhas possíveis. Nós, eu digo os governantes, não o Brasil, não o nosso povo que está sofrendo tanto com isso, mas os nossos governantes fizeram as piores escolhas possíveis do ponto de vista, né, de como gerir esse processo. É muito trágico, isso vai entrar para a história. O Brasil já é um case que eles falam, né, um caso de estudo global de tudo o que não se deve ser feito numa crise como essa, e isso é um pesadelo que nós estamos vivendo. É só isso que eu tenho como médico que está na linha de frente, que ao mesmo tempo está vivenciando a questão da possibilidade da cogestão dessa crise. Eu digo que a gente vive um pesadelo de enfrentar essa crise com a governança de pior nível possível, né? Como do planeta inteiro, que é o que o Jair Bolsonaro, esse psicopata, efetivamente representa. Muito obrigado, Pedro. Pigato, eu não sei se você também quer comentar essa questão do valor da vida para o governo federal. Nós sempre tivemos essa avaliação. Na verdade, a avaliação que a gente tem, inclusive, a deliberação de Conferência Nacional de Saúde,
né, de várias questões da afirmação da importância do SUS, dos seus princípios, né, seus balizadores. Reafirmamos isso na conferência que fizemos no ano passado, a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Fizemos, inclusive, com relação à 8ª+8, chamamos assim, justamente para resgatar, né, esses 32 anos de SUS. E nós, lá, já falávamos também das ameaças, não só à democracia, como aos próprios direitos das pessoas. Nós temos posicionamento do Conselho muito explícito sobre isso. Não é o pensamento do presidente do Conselho. Sobre as questões das retiradas de direitos, sobre a questão, por exemplo, da reforma previdenciária, da reforma tributária. Né? Nós temos os documentos do Conselho Nacional de Saúde, são públicos. O pessoal pode acessar lá, a página do Conselho está lá. E sobre essa questão agora da forma de enfrentar a pandemia, também nós escrevemos um documento, que foi também um documento importante, que é a Carta em Defesa da Vida, da Democracia e do SUS. Nesta carta, nós expressamos, escrevemos aquilo que a gente sente e aquilo que a gente fala e aquilo que a gente está, infelizmente, vivenciando. Nós temos um governo irresponsável, criminoso e genocida. O Torinho falou aí vários elementos que comprovam isso. Quer dizer, a questão da própria dificuldade da renda chegar nas pessoas, isso é proposital. É para as pessoas não terem condições de viver e irem para a rua. A forma desorganizada como se dá, a própria liberação, burocratizada, dificultando, quanto mais difícil para o povo. Para o povo. Né? Porque os bancos já receberam o seu. Né? E foi dito pelo ministro da Economia, vamos salvar as grandes empresas, porque as pequenas e as micro não tem porquê. Vazou. Né? Ainda bem que foi divulgado o vídeo daquela reunião de que eles falaram aquilo que eles pensam sobre o Brasil. A questão ambiental, todas as outras questões, ou seja, a gente está no momento onde temos o pior governo para o pior momento. Então, essa é uma situação que a gente precisa tratar, nós não nos omitimos, nós temos posicionamento, né? Tanto que a gente participa, como eu falei anteriormente, aí, da Marcha pela Vida, nós fizemos um manifesto, nós reunimos virtualmente por região com os conselhos estaduais de saúde. Tá? E, a partir dali, nós construímos um manifesto. Nesse manifesto, nós colocamos 4 pontos prioritários. A questão do fornecimento de EPIs, né, para os trabalhadores, a questão da garantia de realização de testagem de qualidade massiva no país, a garantia de leitos de UTI intermediários para todos e todas. Nós estamos na campanha, né, do leito para todos e todas, defendemos a fila única, né, e o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade para garantir o isolamento social. Certo? Esse é um manifesto Repassa Já, onde a gente já apontava a falta de repasse de recursos do Ministério da Saúde para as secretarias estaduais e municipais de saúde. Né? E agora, nós somamos a essa Frente pela Vida. Eu quero reforçar aqui, porque essa é uma mobilização ampla de vários setores da sociedade, onde a gente tem a questão, logicamente, do direito à vida, né, da pessoa humana, enfim, né, sem distinção de qualquer natureza, a questão da prevenção e do controle para o enfrentamento da pandemia, que tem que ter base científica, né, tem que seguir rigor de planejamento articulado entre os governos, a questão do fortalecimento do SUS para preservar as vidas, né, garantir equidade, universalidade, integralidade, a questão da solidariedade, em especial aos grupos que têm maior vulnerabilidade social da população. Né? Nós precisamos lutar, seguir lutando por uma sociedade mais justa, sustentável e fraterna. Né? A questão da vida do planeta, da preservação do meio ambiente, da biodiversidade. Né? Isto, e a questão da democracia e o respeito à Constituição brasileira, para assegurar os direitos individuais, sociais, entendeu? E proporcionar condições dignas de vida para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Então, a nossa luta é maior, a nossa luta é ampla. E, paralelo a isso,
cuidar. Tem uma irmã Lourdes Dil, Projeto Esperança com Esperança, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, aqui, pertinho da minha cidade, Rosário do Sul, que ela diz assim: nós temos que pensar global e agir local. E precisamos fazer isso tudo ao mesmo tempo, porque é o que nos exige a história. A história está exigindo isso de nós, que a gente faça tudo para salvar milhares e milhares de vidas. E, com certeza, nós estamos fazendo a nossa parte. Certo, obrigado, Pigato. Bom, a gente fez um desvio aqui, né, para a política, não é exatamente o nosso tema, mas está tudo interconectado nessa conjuntura dinâmica. Bom, eu ia dizer, já que a gente acabou falando, só queria deixar claro aqui, há alguns dias o ministro interino da Saúde, o que é um outro absurdo, o Brasil não tem um ministro da Saúde oficial, mas enfim, ele afirmou que o vírus estaria se disseminando com mais força no interior a partir de agora, né, nesses próximos dias. E eu queria saber se vocês concordam com isso, mas eu já vi pela fala do Pedro Torinho que vocês concordam. E, no entanto, embora tenhamos essa situação decretada, diagnosticada pelo próprio Ministério da Saúde do governo que é negacionista, a gente está vendo governadores e prefeitos quererem afrouxar o isolamento social, quererem afrouxar as medidas. São Paulo é um exemplo, como o Pedro Torinho citou, mas a gente viu Santa Catarina, que fez isso já antes, e está vendo já o número de casos saltar. Outro dia a gente conversou aqui com uma deputada estadual de Santa Catarina, e a gente estava falando como se disseminou quase que pelo interior do estado inteiro. Muitos frigoríficos estão tendo que fechar, se interditados em Santa Catarina, que é um serviço essencial, em função do número de funcionários que contraíram a doença. E aí vem uma questão muito importante, que é a seguinte: a reabertura gradual, baseada em conceitos técnicos que o Dória e tantos outros estão falando, me parece que ela é uma grande balela, porque isso no mundo inteiro está sendo feito com base em testagem em massa, e o Brasil continua sem ter a tecnologia de testes, não é isso, Pedro Torinho? Perfeito, Pedro. O que acontece? A organização, essa doença é uma doença nova, né? Vamos lá. É uma doença que há 200 dias atrás era desconhecida da ciência. Então, tudo que a gente tem feito vai meio numa linha de testar, ver se funciona, se não funciona, né? E algumas coisas já foram demonstradas que funcionam, como, por exemplo, o isolamento social, né, de forma intensa, demonstradamente funciona para a gente conter a doença. O que a gente tem vivenciado neste momento é países que já tiveram vamos dizer, uma experiência do Covid há mais tempo do que a gente, que fizeram um isolamento social rigoroso, né, com as características que eu falei do lockdown, né, que é o termo aí para restrição máxima de circulação, e que, portanto, conseguiram abaixar de forma muito sensível as suas curvas de transmissão, portanto, conter a circulação do vírus, né, começarem a dialogar sobre a questão da reabertura e promover ações de reabertura, né? Esses países todos passaram esse período todo de enfrentamento do vírus intensificando a sua capacidade de testagem laboratorial. Então, só para dar um exemplo, eu vou pegar aqui com base numa página, que é uma página bastante razoável, que é o Worldometer, né, que é uma página que faz um monitoramento dos casos de Covid pelo mundo afora, e de vários outros parâmetros. A gente tem um parâmetro que eles têm usado, que é o de testes por milhão de habitantes, né? Então, o Brasil é o segundo em números total de casos do mundo, e o Brasil tem hoje cerca de 4.104 testes por milhão de habitantes. Você tem ideia de quanto que os Estados Unidos está fazendo? 49 mil. A Rússia, 66 mil. A Espanha, é grama, meu lindo. Meu filho aqui do lado. A Espanha, 76 mil, Reino Unido, 57 mil, Itália, 60 mil testes por milhão de habitantes. O Brasil tem 4 mil. Então, esses países que agora estão experimentando a reabertura, como a Itália, a Espanha, né, eles fizeram testagem em massa, né? Você ter 76 mil testes para cada milhão de habitantes, quer dizer, é 7,6% da população geral que foi testada, gente. Nós aqui estamos falando de 0,4%. Né? Então, quer dizer, é uma disparidade muito grande, né? A nossa capacidade de
monitorar, rastrear. A Organização Mundial de Saúde ela fala o seguinte: para fazer reabertura, você tem que ter, primeiro, redução sustentada do número de casos, né? Então, um período de pelo menos 2 semanas contínuo de queda do número de casos, tá? Para garantir que isso não é uma queda que não se sustenta, que é uma queda leve, tem que acontecer. Primeiro, pré-requisito. Segundo, capacidade de testar, de tratar todo mundo, então não pode ter crise de falta de leito, né, de tratar todo mundo e de rastrear os contactantes de quem é caso positivo, isolar e rastrear. Então, vamos dizer, eu testei positivo, a minha família inteira é testada e isolada. Isso é um pré-requisito. Você tem que ser capaz, então, de ter uma estruturação de monitoramento muito vigorosa que permita que cada caso de Covid seja singularizado e acompanhado de forma criteriosa. Senão, os casos de Covid vão seguir se disseminando pela comunidade e rapidamente a gente vai ter um pico. A doença não perdoa, ela não está preocupada se o presidente é o Bolsonaro e se o governador é o Dória. A doença vai se espalhar, seja qual for o agente público que tiver aí. Né? A outra coisa é a gente garantir que espaços mais de alta vulnerabilidade estão com ações de proteção organizadas. O Pedro citou a coisa dos frigoríficos. Né? O mundo inteiro já sabe que de todos os ambientes de trabalho, né, fora os ambientes de trabalho na área da saúde, os hospitais, os lugares mais perigosos para a disseminação do Covid são os frigoríficos, porque são ambientes frios, com muito barulho, as pessoas têm que gritar muito alto, né, elas ficam muito aglomeradas. Então, em vários frigoríficos dos Estados Unidos, houve surtos de Covid graves, né, com mortes e tudo mais, e por isso já se sabe que frigorífico é encrenca, e não só frigorífico, asilo, né, instituições de longa permanência de idosos precisam ser adequadamente monitoradas, todos os ambientes de alto risco têm que estar monitorados. Outra coisa que a Organização Mundial de Saúde estabelece como pré-requisito: as comunidades têm que estar plenamente conscientizadas, educadas, preparadas para a promoção de ações de proteção que sinalizem e signifiquem que a gente está entendendo que o normal agora não é o velho normal, é um novo normal, e esse novo normal implica em não ter aglomeração, implica em usar máscara o tempo todo, implica em ficar em casa o maior período de tempo possível, em respeitar os distanciamentos mínimos necessários, né? Tudo isso tem que estar sedimentado na comunidade. Então, antes de reabrir, você tem que fazer um trabalho muito vigoroso de diálogo com a comunidade. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem o presidente da República andando de jet ski, chegando na beira da lancha lá do pessoal e falando: 70% vai pegar mesmo. Quer dizer, ele não está nem aí, ele está dizendo para as pessoas que tem que se expor mesmo e que quem tiver que morrer, que morra. Né? Um elemento que eu esqueci de falar, inclusive, dessa visão genocida, né, que o Bolsonaro fez campanha falando em matar comunista, petista, e o povo aplaudiu, muita gente aplaudiu, né? Matar petista podia, né? Agora, o Bolsonaro agora, gente, está falando para matar os hipertensos, para matar os diabéticos, para matar as pessoas vulneráveis e que estão em instituições de longa permanência, os idosos. A entrelinha do discurso dele é essa, sabe? Isso é uma coisa assustadora quando você vê um agente público cuja entrelinha do discurso é: a vida dessas pessoas não importa. O que importa é a economia. E, infelizmente, é isso que a gente vê na entrelinha do discurso dele, que é um discurso de desresponsabilização com a vida das pessoas. Quem vai morrer em grande parte? Né? Todo mundo, todos os grupos etários estão vulneráveis e todos os grupos etários perde gente, né? Morre jovem, morre, infelizmente, adolescente, morre gente que não tem comorbidade, problema de saúde, mas vai morrer mais ainda os idosos. Quer dizer, o discurso do Jair Bolsonaro é um discurso assim: olha, nós temos que abrir mão dos nossos idosos para poder proteger, em tese, a economia, sendo que a literatura econômica internacional demonstra que não tem nada pior para a economia numa pandemia do que uma alta mortalidade, entendeu? Porque na hora que está todos os hospitais lotados, o povo morrendo, o sistema funerário em colapso e tudo mais, ninguém vai sair de casa para comprar, para fazer as coisas, já está demonstrado isso também, entendeu? Então, quer dizer, é uma sequência de gestos de estupidez e de violência contra o nosso povo, né, que, feito eu falei, vai entrar para a história mesmo como errado. E aí, infelizmente, né, a gente viu os prefeitos e os governadores de vários estados do Brasil, né, cedendo a esse discurso despreocupado, descompromissado com a vida do nosso povo e fazendo agora essas reaberturas totalmente fora de hora, totalmente inadequadas, e isso vai trazer prejuízos permanentes para o nosso povo. Feito eu falei, nós vamos ver vidas perdidas desnecessariamente, né, porque
os elementos básicos do consenso que existe hoje na Organização Mundial de Saúde sobre como conduzir as ações de reabertura não estão sendo seguidos. Tá certo. Obrigado, Pedro. Eu vou passar para o Pigato começar aqui as considerações finais. O programa foi bom, o tempo passou rápido. Eu só queria acrescentar que outro dia a gente conversou aqui com o Flávio Dino. O Flávio Dino falou que se realmente 70% da população brasileira fosse contaminada pelo vírus, como diz o Bolsonaro, a gente teria 140 milhões de pessoas contaminadas e, levando em consideração a taxa de letalidade, morreriam 10 milhões de pessoas. Seria uma coisa se for menos, viu, Pedro? Se for bem menos do que isso, se for 1%, se for 0,5%, nós estamos falando de 700 mil pessoas, que já é coisa demais, entendeu? Se for 1%, que é o que talvez seja a letalidade do Covid geral na população, talvez, a gente está falando de 1.400.000 pessoas, onde já se viu a gente tratar isso, se for menos do que isso, se morrerem 200 tratar isso mil como pessoas, algo normal. Tratar isso como algo normal, 200 e poucas mil pessoas, são 5 anos seguidos de homicídios nesse país, né? E a gente olha o esforço que a gente faz para enfrentar o problema, né, do homicídio. Tem força policial, tem sistema prisional, judiciário, não sei o que. A gente gasta bilhões de reais para enfrentar isso. Agora, para enfrentar uma doença que em um ano periga de matar 5 vezes isso, a gente está vendo os governantes dormindo, né? Então, é muito violento ver uma coisa dessa, muito violento. Sim. Fernando Pigato, por favor, suas considerações finais. Ele tem enfim, toda uma informação que passou aqui que não tenho que fazer reparação nenhuma. Então, eu não vou repetir o que ele falou. Eu concordo com todas as informações que ele passou aqui, são informações, dados comprovados, científicos. Eu queria ler aqui, para concluir, né, uma reunião que teve da Frente Nacional de Prefeitos do Brasil com os prefeitos da Itália, onde os prefeitos da Itália recomendaram aos prefeitos brasileiros, isso foi no início de abril, certo? Ou seja, há mais de 1 mês e meio atrás, quase 2 meses, certo? Que eles recomendavam aos prefeitos brasileiros que não flexibilizasse o isolamento social. Que o maior erro deles lá na Itália foi minimizar o isolamento social. Ou seja, o governo federal tinha que ter garantido as condições para as pessoas fazerem o isolamento social, não está garantindo. Isso está gerando mais mortes. Mas os prefeitos, os governadores, precisam fazer sua parte, até porque a sociedade tem ajudado muito. Nós temos ajudado muito. O povo tem ajudado muito, sendo solidário, fazendo sua parte. Inclusive, o próprio isolamento, colaborando com o isolamento, fazendo sacrifício. Mas tem que ouvir o que já aconteceu nos outros países. Nós aqui tivemos a oportunidade de que o vírus chegasse depois. Portanto, nós perdemos esse tempo de se preparar por conta de tudo isso que a gente tem conversado aqui em muitos outros espaços. O que um prefeito falou? Olha só, o secretário, na verdade, da Frente Nacional de Prefeitos falou sobre a videoconferência. O que foi mais triste ouvir, os prefeitos italianos reiteraram isso, de que a população só se conscientizou da importância do isolamento social quando começaram a ver mortos seus parentes e amigos. Então, eles foram muito mais enfáticos nisso e pediram aos prefeitos brasileiros muita atenção ao isolamento social. Bom, se diante disso, tudo que a gente tem conversado, diante de todas as evidências, meu pai, já falecido, ele dizia o seguinte: contra fatos não há argumentos, por mais que esses argumentos sejam forçados a todo momento. Então, acredito que a gente está fazendo a nossa parte, sairemos de tudo isso com a consciência tranquila de que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, né, a todos e todas que nos acompanham. Vamos seguir fazendo a nossa parte. Seja como cidadãos, cidadãs,
seja nos espaços onde a gente atua. E é isso que nos cabe neste momento da história. Muito obrigado e, como eu sempre digo, um forte abraços a todos e todas. Muito obrigado, Fernando Pigato, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar com quem nos assiste, conosco. Pedro Tourinho, suas considerações finais, por favor. Quero primeiro também agradecer aí o convite, né, falar de novo do prazer de conversar com o Pigato, com você, Pedro, e reforçar aqui o compromisso que a gente tem que ter. As pessoas têm que entender o seguinte, pessoal, num contexto de pandemia, nós não vivemos nada parecido com isso nos últimos 100 anos, né? Então vamos entender o que tem que ser os compromissos básicos que nós temos que ter para poder enfrentar uma situação dessa. O compromisso primário, é isso que o Pigato falou, é preservar as vidas das pessoas, entendendo que toda vida é valiosa, toda vida vale a pena, e a defesa das vidas é fundamental. A gente faz esse enfrentamento no cotidiano. Há anos, nós temos um sistema de saúde para defender a vida das pessoas, temos ações preventivas, temos estrutura de segurança pública que busca, em última instância, preservar a vida das pessoas. Né? Não é porque agora a gente está enfrentando um inimigo poderoso que a gente pode relativizar a importância desse acordo, que é proteger a vida. Né? Então, quando a gente vai falar sobre defender a vida das pessoas, não tem mais depois da fala, né? É proteger a vida das pessoas, ponto. E aí, as ações de defesa da economia, tudo mais, tem que vir submetidas a esse pressuposto da defesa da vida. Né? E é isso que nós precisamos ter como compromisso. Não tem como a gente relativizar isso. Né? Feito o Pigato falou, quando começa a morrer parente, quando começa a morrer amiga, que as pessoas se ligam que essa não é uma gripezinha, não é uma bobeira. E, infelizmente, se a coisa caminhar, feito tudo indica que pode caminhar, todo mundo vai conhecer alguém que morreu, todo mundo vai conhecer alguém que, né, que ficou mal, internado, com sequelas. Né? E isso é algo que a gente quer evitar e que, de novo, é evitável. E essa é a questão central que a gente tem que colocar. É mentira, né? É uma mentira preguiçosa, covarde do Jair Bolsonaro, né? Dizer que é inevitável, porque é evitável. Tem países do mundo que enfrentaram bem essa crise, que conseguiram conter esse processo e que hoje têm já trabalhado a sua recuperação econômica e social, que não vai se dar em um ano. Nós vamos ter que enfrentar essa recuperação ao longo de anos. Se a gente ficar pensando no curto prazo, a gente fica vendo tudo muito errado. A recuperação econômica para essa pancada que nós estamos, enquanto o planeta experimentando, é coisa para 3, 5 anos. Não precisamos ter dúvida disso. E ou a gente bota isso na cabeça e se planeja e se organiza para defender a vida das pessoas, pensar ações de proteção econômica e social, né, e programar uma recuperação segura, lenta, mas vigorosa da nossa economia, ou a gente vai sofrer muito mais, não só agora, com as perdas das vidas, mas depois, né, com o patinar econômico que inevitavelmente vai acontecer. Então, nós temos que ter isso como mantra mesmo, repetir isso, né, e defender isso em todos os cantos, né, repudiar essa visão absolutamente genocida que o Jair Bolsonaro tem produzido e, infelizmente, que ganhou a adesão de outros agentes políticos. Isso não pode acontecer. Vamos ficar atentos aos próximos dias, porque a minha triste expectativa é de que talvez a gente tenha, né, picos de repiques de casos de coronavírus em lugares em que a coisa estava mais ou menos equilibrada, e isso vai gerar muito prejuízo. Nós temos que estar organizados para lutar, né, para dizer publicamente que isso é intolerável. Então, é isso, quero agradecer de novo o convite, desejar um grande abraço para quem acompanhou aí nosso debate aqui. Um abração, Pigato, e um abração, Pedro. Tá certo, muito obrigado, Pedro Tourinho, Fernando Pigato, a vocês que nos assistiram. Lembrem-se, compartilhem o link para que mais gente possa ter acesso, ou então simplesmente ajudem a divulgar essas informações do que foi dito aqui, que é muito importante. Tá certo? Muito obrigado e às 7 horas da noite a gente se encontra de novo para um novo programa aqui no TVPT. Obrigado, até lá.